Você pode se lembrar de pedidos, orações, petições que você fez e Ele já te respondeu. Pode ser que faltem algumas coisas, mas Ele já tem. Ele já fez algo por você. Se você tem motivo para agradecer, fecha teus olhos. Agradece a Ele aí no teu lugar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você já fez. Por tudo aquilo que você está fazendo. Mas por tudo aquilo que você ainda vai fazer. Pai, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. E tudo aquilo que nós temos como promessa. Tudo aquilo que está aqui nesta palavra. O Senhor é fiel para cumprir todas elas. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos mais gratos, Pai. A confiarmos cada dia em Ti. E nos conecta, Senhor, com a Tua frequência, Pai. Nos conecta com o Teu coração. Que tenhamos um coração grato. E que reconheçamos todos os dias que o Senhor é Deus. Amém. Você pode sentar. Grupo de louvor, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Em algum momento eu pensei que eu estava na Zona Norte. Que o nível aqui está alto. O nível está alto desse louvor, viu, pastor? Fechei os olhos aqui. Eu pensei que estava na Zona Norte. O pessoal está aqui. A unção já foi derramada nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Assim como o pastor já apresentou, né? E falou, nós temos uma história com essa igreja. Estava com saudade de vocês e querendo ver pessoalmente aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Aquilo que o Senhor está fazendo na sua casa. Porque o que o Senhor está fazendo aqui é o que Ele está fazendo na sua vida. Amém? O aumento que está tendo aqui é o aumento que está tendo na sua vida. Porque a unção que opera neste lugar, ela tem e deve operar no seu coração e na sua casa. Amém? Não aceite menos daquilo que está acontecendo aqui. Se você ainda não está provando isso na sua casa, se você não está provando isso na sua família, reivindique. Porque a unção que opera neste lugar, ela tem que operar na sua casa. Porque se houve aumento na casa do Senhor, na sua casa haverá aumento também. Se houve aumento na vida do pastor, haverá aumento na sua também. Até porque você faz parte disso, porque você semeou. Então, quem semeia tem colheita. Amém? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta noite. Sobre o tempo. E eu queria que você refletisse um pouco com a pergunta que eu vou fazer para você. Porque eu refleti bastante. Porque antes da palavra vir para vocês, ela vem para a gente que vai trazer a palavra, não é assim? O que você tem feito com o seu tempo? Você está satisfeito com o que você tem feito com o seu tempo? E essa pergunta, ela é para refletir mesmo. Porque sabe, irmãos, sabe uma coisa que nós temos, que Deus nos deu, que uma pessoa que pode estar em outro país agora, um mendigo, ou aqueles milionários, né? Aqueles bilionários que vivem em Dubai, neste mesmo momento, existe uma coisa que Deus deu, igualmente a todos, que eu e você desfrutamos todos os dias, é uma coisa chamada tempo. Uma coisa que você tem igualmente, aquelas pessoas que você acha, nossa, quanto dinheiro, eles têm carros, né, maravilhosos, pisam em ruas de ouro, porque Dubai já tem ruas de ouro. Mas nós recebemos o mesmo tempo de 24 horas que eles têm. E o que é que você está fazendo com o seu tempo? Deus deu o tempo igualmente a todos. Não é verdade? Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis. Aleluia. Você está feliz, irmão? Você está feliz porque você tem tempo de estar na igreja? Você já está aproveitando bem o seu tempo. Você está aqui, não é? Gênesis 1:14. É uma passagem bem conhecida de todos, né? O livro dos
começo. Diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para que façam separação entre o dia e a noite. E está na Ara. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Aqui nós temos a prova de que quem criou o tempo, diga comigo, foi Deus. Deus, Ele criou o tempo, Ele fez o dia e a noite, Ele fez tempos e estações, não porque Ele precise, mas Ele deixou isso para que nós possamos estar guiados entre o dia e a noite, entre tempos e estações. E Ele não deixou isso por acaso. Você pode abrir o livro lá de Eclesiastes. Eclesiastes 3. Três 11. Está na mesma versão, na Ara. E diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Para que você tenha fé nele. Porque se Deus te disser tudo que vai acontecer com o teu tempo, a gente pode ficar assustado, não é assim? Mas a fé depende dessa confiança que você tem, sabendo que foi Ele que designou e que colocou a eternidade dentro do homem. Aleluia. E uma coisa, ela tem me chamado bastante atenção nesses dias, é a forma como o mundo está desordenado. Você está vivendo nesse mundo desordenado, onde aquilo que é certo é errado e onde aquilo que é errado está parecendo certo. Aonde as pessoas estão perdendo tempo. Eu sempre digo que eu não gosto de perder tempo. Você sabe que eu digo assim, olha, eu prefiro perder dinheiro do que perder tempo. Por quê? Porque o dinheiro você recupera, não é assim? Mas tem nada pior do que você passar o seu dia, não sei se já aconteceu com vocês, de você passar um dia e de repente no final do dia você chega à noite e faz, rapaz, hoje eu não fiz nada. Não é horrível essa sensação que você tem de dizer assim, eu não produzi nada, eu planejei e eu não fiz nada daquilo que eu tinha que fazer. Quantas pessoas aqui também, né? Quantos de nós já perdemos tempo hoje nas redes sociais? Era impossível eu falar disso e não falar de redes sociais, não é? É algo que procura roubar o nosso tempo. O diabo está o tempo todo querendo roubar uma coisa de você. Diga comigo, tempo. E sabe que para isso Jesus ele veio e ele nos ensinou uma coisa que às vezes essa coisa ela fica perdida e a gente não percebe o quanto Jesus ele era intencional. Repita assim comigo, eu serei a partir de hoje intencional. Nós precisamos, amados, viver nesta terra de forma intencional, assim como Jesus viveu. Tem coisas que você sabe, né? Isso é algo que está vindo no meu coração, uma palavra para vocês. Tem coisas que não precisa mais que você gaste seu tempo com elas. Aleluia. Sabe que você já gastou tempo demais com isso? Eu não sei para quem é essa palavra, mas você já passou muito tempo pensando sobre isso. E você está, o Senhor te diz, você está perdendo tempo. Não é mais tempo de você perder tempo com isso. Fique livre. Provavelmente está testificando no coração de alguém. Tem coisas que a gente fica preso e a gente fica colocando força em um lugar aonde Deus não mais está.
em coisas que Deus não mais está, e você está sozinho, e você sabe que se você estiver sozinho, nada você pode fazer. Lembra que Jesus falou, sem Ele, nada podereis fazer. Então, se Jesus não está mais, não adianta, você só vai perder tempo. Aleluia. Curve sua cabeça. Pai, eu declaro nesta noite, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos. Que os meus irmãos, Senhor, eles percebam aquilo que não merece mais a atenção deles. Eu declaro eles livres de coisas, de pessoas e até de sonhos que o Senhor não está mais lá. Eu declaro eles percebendo a hora de soltar as coisas. Eu declaro que eles não perderão tempo. E o diabo não irá mais roubar o tempo deles. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Estou querendo seguir Aleluia. Você sabe que qual é a diferença? Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Uma pessoa que está em outro país tem as mesmas 24 horas. Aqui pode estar à noite, lá pode ser de manhã. Mas só existe 24 horas. E sabe qual a diferença de uma pessoa para outra? O que ela faz com o tempo dela. E o Espírito Santo me deu uma frase. O que você faz hoje com o seu tempo é aquilo que você tem o resultado. Aquilo que você está vivendo hoje, os resultados que você tem hoje, eles são frutos do que você faz com o seu tempo. O que é que você faz com o seu tempo? O que é que você está fazendo com as 24 horas que Deus te deu de presente? Porque você não sabe. A única coisa que a gente não sabe sobre o tempo é quando ele acaba. Eu não sei. Se daqui a 10 minutos, 5 minutos, se o meu tempo acaba, você sabe do seu? Alguém sabe dizer o dia que o seu tempo acaba? A certeza que nós temos é que agora nós estamos aqui vivendo em um tempo que Deus nos proporcionou. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Essa pergunta está ficando muito forte para a humanidade. E Ângelo leu um versículo que eu gostaria que vocês abrissem lá novamente, que está em Efésios. Aleluia. Efésios 5. Obrigada. Efésios 5:16. O 16 e o 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele lê em outra versão ali, mas que dá, né? Na mesma coisa. E você pode levantar a sua mão se você percebe que estamos vivendo dias maus na sociedade, no mundo. Estamos vivendo dias maus. E essa palavra, há 2000 anos atrás, já tinha sido profetizada. E cada dia mais vai ficar pior. O mundo, amém? Nós não somos daqui, estamos protegidos, temos o Senhor. Amém? Temos sabedoria, mas sabemos que o mundo que está sendo dominado pelo maligno, ele passará cada dia a ser pior. Mas diga assim: eu não sou daqui. Nós não fazemos parte disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não tiver sabedoria, você pode participar disso. Sabe que você pode estar em um lugar, mesmo que você não seja dali, mas se você tiver comportamentos
que não sejam coerentes com aquilo que a palavra diz, você vai acabar participando dos dias maus que os ímpios participam. Porque a promessa aqui que ele fala é para que você tenha sabedoria. Ele diz, olha, vede com prudência, com atenção, como você está andando. Como você está vivendo o seu dia. E ele diz assim, olha, não como nécios, ou insensatos, ou de qualquer maneira. Essa palavra também, ela é forte, mas ela quer dizer não como tolo. Como a gente é do Nordeste, a gente diz assim, como abestalhado. Não é assim? Não anda como abestalhado aqui nessa terra, não. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E se você andar assim, você vai acabar sendo participante da maldade do mundo. E quando você participa de algo, lembra quando eu falei que o que está acontecendo aqui, o crescimento que está acontecendo, a unção que está operando nesse lugar, você se tornou participante. Mas se você não tiver sabedoria, você vai andar participante. Se você não for prudente, você vai andar participante dos dias maus que estão aí fora. Os seus filhos vão ser participantes dos dias maus, porque você não está tendo prudência. E a prudência, ela anda junto com a sabedoria, não é assim? E diz assim, olha, uma palavra que eu fiquei impactada também, estava conversando com meu esposo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir, ela é uma palavra que anda junto com o redimir. Quem aqui foi redimido? Esse remir, a gente pensa, né, e também cabe na palavra que você vai ter sabedoria para viver os seus dias. Mas também, ele tem a tradução no hebraico que o remir significa resgatar. Tomar de volta. Então diz assim, olha, se eu pudesse dizer aqui essa frase, e no original eu diria assim, olha, resgata o teu tempo. Pega de volta o tempo que você perdeu. Tenha sabedoria, pega de volta, não anda de todo jeito, pega de volta esse tempo e vai viver ele com sabedoria, vai viver ele com intencionalidade. Eu digo uma frase para os meus filhos sempre. E quando vem alguma ideia, né, nós somos empresários e você sabe que aparece às vezes propostas, não é assim? Sempre aparece alguma coisa e a gente, quando não aparece, a gente está indo buscar sempre para inovar. E quando aquilo não traspassa para o meu coração, ou a gente está realmente assim, em dúvida, né, do que vai fazer, eu sempre falo para eles, olha, isso aqui que está vindo para a gente agora, está coerente com aquilo que nós queremos para o nosso futuro? Porque você tem que ter atitudes, decisões, e você tem que viver com aquilo que é coerente para o que você quer para o seu futuro. Não adianta você fazer coisas que depois você vai ter que desfazê-las, que vai dar mais trabalho, porque você está indo para um caminho da eternidade. Então, tudo que a gente vai fazer, decisões que você vai tomar, coisas que você vai viver, seja para você ganhar dinheiro, seja coisas que pareçam vantajosas, lucrativas, mas ela tem que estar coerente com aquilo que você quer para o seu futuro. O que é que você quer para o seu futuro? O que é que você quer para o futuro da sua família? O que é que o pastor quer para o futuro dessa igreja? E deixa eu te dar uma dica. Ah, irmã, eu não sei o que eu quero para o meu futuro. O seu futuro, em primeiro lugar, ele tem que estar conectado com a eternidade. Deus, a gente leu agora há pouco, colocou a eternidade dentro de você. Então, se você não faz ideia, meu irmão, do que você quer para o seu futuro, pega a dica. Você vai ver se aquilo que você está fazendo hoje está conectado com a eternidade. Se ele está glorificando a eternidade.
Se você está caminhando para a eternidade. Se as tuas atitudes e o teu coração está te levando para a eternidade. Se o teu trabalho, a forma como você trabalha, a forma como você trata sua esposa, seu esposo, seus filhos, está glorificando a eternidade que Deus colocou dentro de você. Vede prudentemente como andais. Diga, eu não sou abestalhado, não. O meu desejo e a minha declaração é que a partir de hoje, todos nós estejamos atentos a como a gente vai gastar o nosso tempo. Com o quê? O que é que você vai dar atenção? Quando a gente fica mais velho, vocês que são novinhos, né, vai chegar nessa fase. Mas eu e meu marido, vocês dois não, pastor não está nessa idade não. Mas quando a gente está mais velho, pelo menos assim, eu tenho uma coisa que as pessoas quando vêm falar comigo, eu queria falar contigo, não sei o quê, eu fico muito atenta se aquilo vai me fazer perder tempo. Vocês me entendem? Irmã, eu não sei o que Rapaz, hoje eu lhe digo assim, não é tudo que eu dou atenção, não é tudo que eu vou, não é toda a programação que me chamam que eu vou. Não é assim, meu marido. E eu fico, não quero. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não quero perder tempo. E tudo que você vai fazer, irmão. Eu estou com um celular, às vezes, aí eu quero assistir Vou me entregar agora. Quem aqui gosta de dorama? Não se entregaram, só eu, só. Os filmezinhos japonês, né? Um negocinho romântico. A dorameira vai saber o que eu estou fazendo. Mas eu tenho muito zelo com o tempo que eu passo. Com aquilo que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque eu quero gastar o meu tempo com o que está me levando para a eternidade. E eu sei que tem muitas distrações, né? Quando Jesus ele chegou aqui na terra, e ele foi tentado, e quando ele foi levado para o deserto, as distrações, a fascinação das riquezas, né, foi apresentadas para ele. O poder foi apresentado para ele. O domínio foi apresentado para ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus, ele sabia exatamente o que ele veio fazer aqui na terra. E se tinha uma coisa que ele não perdia, era tempo. Jesus, ele era completamente intencional, ele pegava os discípulos e ele estava o tempo todo ensinando, ele estava o tempo todo pregando, ele estava o tempo todo ministrando. Até os pais, eu não sei se vocês lembram aqui do episódio que quando ele era criança, ele se perdeu dos pais. E Jesus, ele ficou no templo. E quando o pai e a mãe vieram perguntar, mas Jesus, onde é que você estava? Ele disse, gente, onde eu deveria estar, se não na casa do meu pai? Será que vocês que receberam, e sou eu parafraseando, é assim como eu penso. E ele disse, gente, vocês receberam a profecia que vocês iam gerar um Messias. E vocês acham que eu ia estar fazendo o quê? Cumprindo meu propósito, papai e mamãe. Eu estava no templo. E assim como Jesus, eu e você, nós temos um propósito. Nós nascemos para um propósito. E sabe que você tem que dedicar o seu tempo para esse propósito. Sabe que você tem que agir intencionalmente para o seu propósito. Porque senão, olha minha gente, se tem uma coisa que todo mundo quer de você é tempo. Já prestou atenção? Marido quer tempo, filho quer tempo, cliente quer tempo. Todo mundo quer um tempo de qualidade com você, não é assim? Um amigo, rapaz, nunca mais a gente saiu. E não é assim, gente. As mulheres fazem, mulher, vamos tomar um café. A gente só se fala rapidinho. Todo mundo quer seu tempo. Só que você só tem 24 horas. Então você vai ter que saber administrar bem o seu tempo. Porque senão você não acaba fazendo nada. Porque todo mundo quer o seu tempo. Então a prioridade que você tem é fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. É ser intencional.
Homens, sejam intencionais. Não percam tempo. Mulher ainda conversa muito, que a gente conversa, viu? Mas homens, sejam intencionais. Aquilo que vai te roubar tempo, não fica não. Aquilo que você vê que está sugando o teu tempo, que você podia estar em casa com sua esposa, colocando força. Tem uma passagem que diz, eu não sei porque eu estou trazendo isso, mas está falando muito sobre trabalho, sobre sonhos, projetos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse meu marido também me ensinou. E tem uma passagem na Bíblia que diz que você afia o machado, se você é aquele homem que vai para a floresta, né? Vamos dizer, quebrar uma árvore ali. Você pegar um machado cego, você vai ficar lá. Pode ser que consiga, que a árvore vá cair, mas vai passar muito. Mas se você passa tempo afiando esse machado, quando você for derrubar essa árvore, que ele vai estar bem afiado, bem amalado, o tempo que você vai passar é bem menor. E o resultado que você esperava vai acontecer em menos tempo. E sabe como é que crente afia o machado? De joelho. Crente afia o machado dentro do quarto trancado e dizendo assim: Senhor, me afia, me diz como fazer, me dá uma ideia, Senhor, mostra como vai ser, o que é que eu digo, o que é que eu falo, qual é a estratégia. E você fica lá afiando o machado, passando tempo no lugar que realmente você não vai perder tempo. E quando você sai de lá com o machado afiado, com a instrução, com a ideia, com as palavras corretas, com a direção certa, não tem quem te segure. Aí aquilo que ia acontecer em 5, 10 anos, você consegue em 1 mês. Diga glória a Deus. Procure passar o seu tempo no lugar certo e com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. Aleluia. Você quer mais um pouquinho de Bíblia? Eu quero. Vamos abrir lá em João. João 9. Quem aqui conhece a cura de um cego de nascença? Já ouviram falar, não é? Bem conhecido. Eu vou ler para vocês essa história. E caminhando Jesus, João 9, 1. E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E essa passagem aqui, enquanto eu estava lendo, sabe que Jesus, lembra que Jesus era intencional? Diga eu também. E os discípulos, e aqui fala que Jesus ia andando. Se você prestar atenção, depois você lê melhor no texto, que eu gosto de entrar na história. E diz que ele andando, ele estava passando. E Jesus não foi o cego que veio. Não foi ninguém que trouxe o cego. Não foi. Jesus andando viu o cego.
E ele andava com os discípulos. E ele viu o cego e disse que ele já estava se direcionando para fazer o milagre. E os discípulos querendo saber. Porque tem coisas que você está sabendo e você vai fazer e você não pode parar para ficar respondendo. Você até responde, mas continua andando, continua fazendo. Aleluia! Porque tem pessoas que vão ficar ali. Olha, e isso é para quê? Não é assim, pastor? Mas pastor, para que isso? E por que isso? E por que você está fazendo isso? E por que você não faz assim? E não. Aí se ele para ficar dando explicação parado, sem andar. Imagina, Jesus para e começa, olha, é porque, veja só, eu estou indo ali, aí eu vou tentar aqui, olha, curar esse cego, porque não sei o que. Ele disse, não, quem pecou? Aí disse, não foi ninguém não, vai se manifestar a glória de Deus. Veja aí a glória, veja aí o que eu vou fazer. Porque a intencionalidade, ela vai gerar milagre. Quando você é intencional, você não precisa ser intencional só para a sua vida. A sua intencionalidade, ela vai gerar milagre também na vida de outras pessoas. Quando você tem a intenção de viver de forma sábia, usando o seu tempo de forma sábia, é para que a eternidade que está dentro de você se manifeste na vida de outras pessoas. E lembra que nós fomos chamados para expulsar demônios, curar os enfermos. Aquilo que Jesus vai fazer, você também está aqui nessa terra para fazer. Então, se você vê um cego, se você vê uma pessoa doente, se você vê alguém precisando de ajuda, seja intencional, vá até ele e faça o milagre. Aleluia! Seja intencional, meu irmão. Seja intencional nas suas ações. Não ande como nécios nessa terra, não ande perdendo tempo. Faça coisas que sejam prudentes com a eternidade. Porque Deus tem cuidado de vós. Não é assim? Aleluia. E eu anotei aqui, viver intencionalmente também é aproveitar as oportunidades de operar milagre na vida das pessoas. Quando você viver intencionalmente, controlando o seu tempo, sabendo quem você é em Cristo, sabendo que existe um propósito, sabendo para o que você veio nessa terra, você vai viver de forma intencional. E isso vai gerar na sua vida e através de você milagres. Você é um operador de milagres. Diga para o seu irmão, você é um operador de milagres. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor. Abre comigo lá em Tiago. Tiago 1. Tiago 1, 5. Até o verso 8, tá? A Bíblia diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E se lhe há concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ensinamentos que temos aqui. Irmã, eu não sei como administrar o meu tempo. O que é que você tem aqui? Se você precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus. A Bíblia diz que Ele dá liberalmente. Quanto mais você pede, mais Ele vai lhe dar. E a sabedoria de Deus, quando você pede, a Bíblia fala que não tem medida. A sabedoria que você precisar está liberada. Outra coisa que nós aprendemos aqui, ele diz assim, olha, o 7, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre. Sabe o que isso significa, irmãos? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer o quê? Você tem que saber, através da oração, através da petição ao Senhor de sabedoria, para que você saiba exatamente aquilo que Deus tem para você, porque a Bíblia diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao meu e ao teu respeito. E no fim Ele diz pensamentos de paz e não de mal, que vai dar o fim que você deseja. E quem é que sabe mais sobre você do que Deus que te criou? Só que você precisa ter comunhão com uma pessoa chamada Espírito Santo. Não adianta, porque se eu dissesse para você agora, olha, irmão, Deus, Ele me revelou tudo da tua vida. Como o pastor falou, opera a unção profética, sou uma profeta, eu disse, olha, eu sei tudo que vai acontecer com você até 3 anos, Deus me revelou, e eu sei o que você vai fazer, como fazer. Você ia deixar eu ir embora sem falar com você? Eu duvido que você não ia me segurar ali, ia ficar na frente do carro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem realmente sabe todas as coisas é o Espírito Santo. E deixa eu te dar uma boa notícia que você já sabe. Ele está mais perto de você do que eu. E Ele está 24 horas com você. Não tem ninguém que passe 24 horas calado um com o outro. Ninguém. Nem marido e mulher. E se você quer saber alguma coisa da tua vida, o que fazer, para onde ir, o que dizer, Ele sabe. Minha filha, eu vou parar para você ficar mais, viu? Que a bichinha vinha, eu ia, e eu vinha. E você precisa ter comunhão com Ele. Para que você prospere, para que você vá bem em todas as coisas. A maior profecia é essa aqui, olha, a palavra. O maior profeta habita dentro de você, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele sonda as profundezas do coração do teu Pai. Aquele que te criou, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do universo, o teu Criador. Ele deixou o Espírito Santo dentro de você. E sabe por que Ele não te revela tudo? Porque Ele quer que você tenha comunhão diária com Ele. A todo momento Ele quer te revelar algo. Ele não quer fazer segredos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se comunica com a humanidade. Lembra que desde do Éden Ele se comunicava com Adão e Eva? Ele vinha conversar, Ele vinha perguntar a Adão, como foi seu dia, meu filho? Vinha no final da tarde, que era para ter o relatório do dia completo. Ele tinha comunhão. Ele gosta de ter comunhão. Quem aqui tem filhos? Você não fica feliz quando seu filho vem e ele começa a conversar como foi na escola ou como foi no trabalho, e você fica todo besta, né? Assim, a gente fica, e foi, me conta. Mas quando o filho está calado, é sinal de problema. A maioria dos problemas que se tem hoje com filhos, com depressão, se suicidaram, é porque uma das coisas foi quebrada, a comunicação. E você não pode perder a comunicação com seu pai. Se você tiver com essa comunicação pelo menos diminuída, você está prestes a ter um problema. Eu não estou profetizando coisa ruim. Mas se você não se comunica, filho que não está se comunicando com o pai, é porque ele está passando por algum problema, e esse problema ele vai ter a tendência de aumentar. Se você acha que tem um problema e você não quer ter comunhão com Deus, esse problema, meu amigo, só vai aumentar. Não é assim? Então vamos nos atentar para ter comunhão com o Espírito Santo. Porque Ele sabe o que você precisa. E além de saber o que você precisa, Ele sabe. E Ele vai te dizer como você vai conseguir aquilo que você está querendo. É um tempo de comunhão maior com o Senhor. Esse mundo
como disse aqui, os dias são maus. Você precisa resgatar. Porque essa palavra redimir é resgatar. Remir o tempo, redimir seu tempo. Você precisa resgatar o seu tempo. Você precisa tirar o seu tempo de onde está sendo depositado erradamente. O mundo está cheio, meus irmãos, de distrações. Às vezes, coisas lícitas, viu? Eu não estou falando aqui de coisa errada, não. Mas sabe que tem coisa que é para mim, que não é para você. Tem coisa que é para o seu irmão, que não é para você. Então, você não pode perder tempo com aquilo que é para mim. Porque você só vai perder tempo. Tem conhecimento, meu marido diz uma coisa assim, gente, uma coisa que ele fica, pronto, não tem aquele negócio que o marido vive repetindo para a mulher, tá 99 o download, tá chegando, mas quando eu pergunto muito, eu gosto de saber de tudo, eu sou curiosa. Assim, se eu escutar uma palavra e eu não souber o que é essa palavra, automaticamente, só se eu não tiver como na hora, mas eu vou procurar saber aquilo ali para aprender o que é aquilo. Pode ser um negócio de uma roda de trator, veio. Tem necessidade eu saber como funciona a roda de um trator? Mas deixa eu dizer, isso me faz perder tempo muitas vezes. E ele fala, aí ele faz assim, minha filha, você não precisa saber disso aqui não. Eu resolvo. Então, você não precisa nem saber. Então, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que você não precisa nem saber. Deixa que Deus resolve. Aleluia. Vai lá, diz, Senhor, olha, está acontecendo isso. Isso aqui está fora do lugar. Olha, fulano fez assim. Cicrano fez assado. Me disseram isso. Olha, está faltando aqui. Mas veja só, eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Eu tenho a ver com o que o Senhor falou na sua palavra. Que eu posso, o que eu tenho, o que eu sou. E você deixa essas coisas para lá, porque senão essas coisas você nem resolve e vai te roubar tempo. Aleluia. Já viu aquela frase já, que a gente é do Nordeste, diz assim, aquilo que não tem remédio, remediado está. Não é assim? Então aquilo que você não resolveu, meu irmão, que você não consegue resolver, que você não tem habilidade para resolver, você deixa para lá, não perde mais tempo com isso e você vai seguindo para o propósito. E você vai avançando, e você vai ajoelhando, e você vai crendo, confessando a palavra, para que você não perca mais tempo com isso. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficaram. E tem coisa que fica para trás e você fica querendo buscar. Já ficou, mas você fica lá perdendo tempo. Aleluia. Quando alguém chegar para você e disser, rapaz, vamos ali, olha, deixa eu te contar uma coisa, você sonda rapidamente se aquilo vai fazer você perder tempo e não fica. Não absorve, porque senão o espaço que você tinha para orar, você vai estar lá conversando besteira e às vezes até ouvindo uma fofoca. E outra coisa, sabe que o mesmo tempo que você passa murmurando, você podia estar passando confessando a palavra. O tempo que você passa com medo é o mesmo tempo que você podia estar exercendo coragem, dizendo assim, Deus disse que eu sou forte e corajoso. O mesmo tempo que você passa dizendo que está faltando, você passa o mesmo tempo dizendo eu tenho, eu posso, eu sou. O mesmo tempo que você passa refletindo o problema, é o mesmo tempo que você podia estar refletindo, assim como a palavra diz, salmodiando, cantando, exaltando. O mesmo tempo, isso agora veio diretamente para alguém, e diz o mesmo tempo que você passa remoendo aquela falta de perdão, é o mesmo tempo que você poderia, sabe, estar fazendo o quê? Rendendo graças pelo novo. O novo que está chegando, aquilo que já saiu é porque não era seu.
que não está com você porque não era para estar. Então não passa tempo pensando no que já foi, mas celebre o que está por vir. Aleluia! Oh, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Diga assim: eu vou viver de forma intencional. Eu não vou mais perder tempo. E também não vou mais deixar ninguém me fazer perder tempo. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Olha, tem uma coisa aqui importante. Que o Senhor, Ele me colocou, não estou lembrando agora, acho que está em 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É importante isso. Pra gente. Nessa noite, meus papelzinhos, Jesus, cadê? Mas deixa eu te dizer, depois eu vou achar. Olha essa... Gente, cadê esse papel? Olha, peraí, tá chegando. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, porque eu anotei. Não lembro o versículo, mas eu prometo que depois eu vou procurar e vou dar. Diz assim, olha. Viver intencionalmente também é ter zelo com suas palavras, gestos, ações e comportamento na presença dos ímpios. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. Quem aqui tem assim, conhece ou dentro da sua casa, ou tem amizades mesmo no trabalho com ímpios? Não é? Sua casa todo mundo é salvo já, glória a Deus, aleluia. Se no seu trabalho também todo mundo já é crente, glória a Deus e aleluia. Mas eu lido todos os dias com pessoas que ainda não se converteram. E deixa eu dizer, sabe que quando você está perto dessas pessoas, o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que vigiar as nossas palavras. Nós temos que vigiar o nosso comportamento. Nós temos que vigiar os nossos gestos. Porque você tem que ser... Lembra que você tem que ser intencional? Você tem que ser desenrolado. Então, quando você está perto de uma pessoa que ainda não confessou Jesus, você precisa ser intencional. Porque o que é que nós queremos? Trazer essa pessoa para Cristo. Nós queremos trazer essa pessoa para a família de Cristo. Queremos apresentar Jesus. E como é que você apresenta Jesus se você fala errado? Como é que você quer que alguém confesse o seu Jesus, venha para a igreja, se você está murmurando o tempo todo? Se você está chamando palavrão. Se você está fofocando. Se você está murmurando. Isso não tem nada a ver com a intencionalidade da eternidade. Então, ser intencional, viver como Jesus viveu, sendo intencional em todas as coisas, deve ser também relacionado ao seu comportamento na presença dos ímpios. Lembre-se, você é um soldado de Cristo. Vocês já viram aqueles soldados da Inglaterra, né? Que eles ficam assim. Eles não fazem movimentos que tirem a atenção dele. Pode acontecer o que for. Eles estão ali apostos. Eles vivem ali sabendo exatamente para que eles estão ali. Não é que eles não estão vendo, não é que eles não estejam ouvindo, mas eles não têm movimentos que não sejam intencionais com aquilo que eles foram contratados para fazer. E nós somos cooperadores com Cristo. Então a tua vida, ela vai falar mais às vezes do que uma palavra. Às vezes eles, como o nosso pastor diz, a única Bíblia que eles vão ler é você. Não é assim? Então a todo momento tem alguém te observando. E se você não for intencional nos seus comportamentos, na sua fala, nos seus pensamentos, porque aquilo que você fala sai, né? Se você começa a pensar muito em uma coisa, em algum momento isso vem para o teu coração e vai sair pela tua boca, porque você está refletindo naquilo. Aí às vezes rola conversa de política. Aí estão falando mal do presidente. E não interessa se você votou nele ou não, se você gosta dele ou não.
A Bíblia diz que você não deve falar mal das autoridades. Aí de repente você é crente. Aí você está lá e todo mundo começou e você não é. E não. E isso. E aquilo. E você acaba quebrando um princípio e deixando de trazer aquela vida para Jesus, porque você quebrou um princípio na frente dela. Gente, nós não somos perfeitos, eu também não. Acontece, a gente, né, em algum momento somos ainda, né? Não temos o corpo glorificado, essa mente tão excelente, mas estamos no caminho e queremos ser intencionais. É por isso que hoje o Senhor nos alerta sobre o nosso tempo, sobre sermos intencionais, porque Ele quer salvar a maioria que Ele possa, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E nós sabemos que Jesus está voltando. Então Ele está alertando a nossa vida hoje para que a gente consiga trazer mais pessoas para o reino de Deus. E que menos pessoas que estão ao seu redor se percam. Então, para isso, a gente tem que ser intencional. Nós temos uma missão. Não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você tem um propósito. Então, você precisa ter consciência desse propósito. Precisa ser intencional. Precisa gerar milagres por onde você passar. E precisa se comportar bem na presença desses futuros cristãos. Amém? E a mensagem que o Senhor me colocou no meu coração hoje foi essa. Ele sabe que eu sou, né, do manto das coisas, tudinho, mas o que o Senhor... Eu disse, Pai, o que o Senhor tem para o coração dos seus filhos? Porque eu estou aqui apenas como uma porta-voz dEle. Apenas como um instrumento na mão dEle. Então, o que hoje o Senhor colocou no meu coração foi isso. Ele quer nos preparar para um tempo de glória maior. Amém? E que vocês vivam praticando essa palavra. Porque quando a gente pratica essa palavra, toda a nossa vida vai funcionar bem. Amém? Amo vocês. Antes de descer, eu gostaria de saber se tem alguém que está sentindo tem algum sintoma de enfermidade aqui nessa noite. Alguém está com alguma dor no seu corpo físico, recebeu algum diagnóstico? Todos sarados e curados?